Olá, boa tarde, amigos, tudo bem? Bom, vamos começar aí nossa mais uma live, né? Da Comissão de Publicidade e Serviços Jurídicos na Internet. Meu nome é André Proença, sou vice-presidente da comissão e hoje nós vamos ter aqui o nosso querido Alexandre Flecha, um excelente professor, demanda maiores elogios e vai bater um papo aí com a gente a respeito da publicidade jurídica, alguns pontos que são muito importantes. Bem-vindo, Boa professor tarde. Alexandre. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, André? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Eu, primeiramente, peço desculpas em nome do meu presidente, Antônio Carlos, que ele não pôde estar aqui, teve um pequeno problema técnico, Eu então eu imagino. acabei assumindo aqui. É uma honra estar com o senhor aqui, professor. Tudo bem. Vocês conseguem me ouvir aí? Consegue me ouvir, André? Estou ouvindo perfeito. O senhor está me ouvindo bem também? Estou te ouvindo bem. Tá Eu ótimo. fiz uma live ontem Aham. e ficaram me dizendo para eu usar fones de ouvido. Eu falei, pô, Isso. mas está todo mundo me ouvindo bem aqui e tudo. Eu falei, não, mas usa um fone de ouvido que é melhor. Aí agora eu estou com um fone aqui, mas eu não sei se todo mundo me ouve. Então, Não, tá tudo você. perfeito. Eu também tenho que usar um fone de ouvido. O problema é, com essa tudo fechado, né, com a pandemia tudo fechado, o meu Sim. fone foi pro saco e eu não consigo mais utilizá-lo. Tá dando muito ruído e o microfone tá chiando muito. Então, fui pego de surpresa, mas acho que vai dar para a gente seguir aí. Beleza. Então, enquanto a gente espera o pessoal chegar, e já que o tema da nossa live é marketing jurídico, e Isso. fazer vídeos pela internet inclui marketing jurídico, começa Justo? explicando aqui para todos nós, inclusive para mim, por que, que usar o fone é melhor. Começa com essa. Não sei. Já tive alguns problemas. Já tive alguns problemas de dar eco e algumas outras questões, e aí pediram para usar o fone. Sim. Não sei se é essa a explicação mais plausível, mas já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Bom, Bom, considerando que você me ouve bem e que todo mundo que está aqui assistindo também me ouve, então podemos começar. vamos lá. Vamos lá. Bom, professor, nesse tempo de pandemia, né, de que está todo mundo em casa, a gente tem visto aí muitas publicidades mesmo, né, nas redes sociais, que as pessoas começaram a perder um pouquinho a mão. Como assim? É, Fazendo oferecimento de consulta gratuita, consultorias gratuitas, através de inbox, mas ainda assim ofertando, colocando mesmo a chamada para ação, né, que a gente chama, ou seja, induzindo a pessoa a ter uma atitude proativa que de repente ela não queria ter, mas se interessou por algum motivo, vai lá e vai chamar, vai conversar. Mas a gente sabe que tem essa violação pela nossa atual legislação em relação a esse tipo de conduta. A gente não pode realizar nenhum tipo de publicidade que tenha um cunho de captar clientela, atividade mercantil e tem uma série de outras violações. Então, eu gostaria de saber do senhor, né, agora, o que o senhor tem visto e o que o senhor acha dessa publicidade um pouco mais agressiva, um pouco mais desmedida, nesses tempos que nós estamos vivendo. Entendi. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso explicar que eu costumo fazer isso de tirar dúvidas em box. Mas para deixar claro que o que eu faço não é dúvida de consultoria de advogado. Porque como eu sou Sim, professor também, muitos dos exato. meus alunos são advogados e me fazem perguntas em box. E essas Perfeito, perfeito. perguntas, certamente vai ter gente aqui que tá nos ouvindo e que já fez isso. Você mesmo, André, às vezes me manda Sim, mensagem em box e eu respondo. exato. E isso não significa que é uma coisa que o advogado pode fazer. Porque eu não estou fazendo isso na qualidade de advogado, mas na qualidade de professor. Então, Exato. o advogado pode fazer consulta virtual? Pode. E a gente já faz isso até fora de isolamento social. Sim, Muitos advogados, quando cobram naquela modalidade timesheet, eles fazem isso e cobram por e-mails passados, cobram por ligações no telefone, cobram por conferência virtual. Então, não há nenhum impedimento de fazer isso. O impedimento, e a OAB ela é muito firme, você sabe disso, ela é muito firme com relação
a captação de clientes, contra o marketing do advogado, que a nossa propaganda ela é muito estreita, a gente sabe disso. O que eu não posso é dizer, olha, sou advogado e faço consultas gratuitas pela internet. Isso eu não posso fazer, porque isso é uma captação de cliente que o Conselho Federal veda. Então, não dá para a gente fazer isso. Não dá, por exemplo, muitos escritórios fazem aqueles brindes de final de ano. Você pode fazer aquele brinde, você pode mandar para os seus clientes, para os seus colaboradores, mas não pode mandar de modo indiscriminado para todo mundo, dizendo, olha, somos advogados, toma um brinde para você. Porque isso também é captação de clientes, isso não pode ser feito. Então, o que eu vejo é que, com todo mundo confinado nas suas casas, essa via que a gente está agora é a melhor forma de se chegar a outras pessoas. E a gente não condena isso. Claro que a gente não condena. A própria comissão não condena isso, tanto que faz lives com periodicidade. Exato. Só que a gente tem que saber qual o conteúdo, né? O que tem que ser feito, o que pode ser falado e o que não pode ser falado num marketing digital. Exato. A gente tem muita... A gente tem batido muito, né, em termos de conteúdo, sempre dizendo, olha, prestem muita atenção, porque nós podemos fazer lives, podemos fazer artigos, podemos fazer publicações, sempre com conteúdo informativo. Né? É aquele binômio, informação, descrição, não pode captar cliente e não pode significar também uma atividade mercantil. Aliás, são dois pontos que a OAB já deixou claro em várias oportunidades que não vai abrir mão. Né? Mas ela está atenta, ela diz, o Conselho Federal manifesta muito isso, que está atento às necessidades de atualização da legislação específica para advogados, até para que não aconteça o que tem acontecido muito, por exemplo, com a questão do link patrocinado, que alguns estados, alguns tribunais de ética estaduais têm autorizado, têm permitido que os seus inscritos façam, mas tem outros estados que não, o que acaba favorecendo uma insegurança jurídica, até em termos nacionais, então a gente nunca sabe o que pode e o que não pode fazer, se num estado pode, no estado não pode. Só que agora, com a internet, e cada vez mais isso é fomentado até pelo processo eletrônico também, essa questão da atuação do advogado em vários estados, a gente sabe que a nossa publicidade, até através das redes sociais, ela não tem uma área de atuação muito específica. Quem estiver em outro estado pode estar vendo aquela minha publicidade, né? Então isso causa um problema. Eu gostaria até de ouvir a sua opinião em relação a essa questão da necessidade dessa melhoria, dessa adaptação da legislação que nós, a princípio, devemos ter em agosto, se for mantido o calendário do Conselho Federal, e essa questão de link patrocinado, enfim, esses pontos mais polêmicos. Queria a sua opinião a respeito. Olha, eu não sei se você sabe, não sei se eu cheguei a te falar isso, mas eu também sou membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Então, olha, a gente vê muito processo instaurado lá no TED envolvendo publicidade indevida. E aí, é claro, como são sigilosos, eu não posso falar nomes nem detalhes, mas eu posso dizer, estatisticamente falando, que a gente vê muita punição de advogado porque faz uma publicidade que é nitidamente proibida pelo Conselho da OAB. Então, publicidade do tipo, faz lá, se você tem problema no seu condomínio, se você tem problema na sua conta de telefone, saiba como resolver, ligue para nós, advogado fulano de tal. Não cobramos honorários contratuais, apenas no êxito. Ou seja, é uma propaganda abertamente vedada. Isso não dá para fazer. Por outro lado, no outro extremo, a gente tem aquelas postagens do tipo STJ, enfim, abre o rol de cabimento do agravo de instrumento. A ministra Fátima Nancy Andrighi, no acordo, no RESP número tal, disse que agora é cabível o agravo de instrumento para outras hipóteses que não estejam expressamente previstas em lei. Aí você faz um post sobre isso e coloca lá. Absolutamente informativo. Ele é tipicamente informativo. O problema é que eu acabei de dar dois exemplos que são extremos. Ligue para mim, sou advogado, não te cobro. E aqui está o julgado número tal. Agora, no meio do caminho,
é que a gente tem aquela zona cinzenta que pode dar problema. Então, quanto mais próximo você ficar de fazer postagem de texto, fotografia ou vídeo, dando a informação de algo que aconteceu, de um artigo doutrinário, de um texto de lei que acabou de sair. Ontem, por exemplo, saiu uma resolução nova do CNJ, passando os prazos processuais dos autos físicos para 15 de maio. São informações que você pode colocar e não tem problema nenhum. Agora, o que eu vejo nesse meio do caminho é que alguns advogados começam a contar seus casos concretos. Isso. Então, eu atuei num processo e eu vejo com dois tons muito bem definidos. Alguns advogados contam as suas vitórias dos seus processos com o fim de dizer, sou advogado, me procurem. E outros contam os resultados dos seus processos querendo colocar publicamente algo que ele deveria fazer no recurso. Vejam que absurdo, que decisão é essa, como é que pode o juiz ter feito um negócio desse? Isso também não é material para a internet. Sem dúvida. Então, qual é o limite do que você pode fazer? Infelizmente, a lei não diz, não tem uma tabela dizendo o que você pode e o que você não pode. Então, cada um vai interpretar de um jeito. Eu procuro interpretar, até por ter visto muita coisa no TED, eu procuro interpretar sempre de modo conservador. Se eu tiver a mínima ideia de que aquilo está sendo como uma propaganda, eu não faço postagem. Outro dia, e como esse vídeo aqui é informativo, eu estou falando a título de informação, outro dia eu saiu uma sentença num processo meu, como eu advogo em outros estados, então não dá para presumir que seja no Rio de Janeiro, eu não vou falar onde foi, mas saiu uma sentença num processo meu em que a juíza dizia assim: nada obstante o valor da causa ser de R$600 mil, fixo honorários, e eu tinha ganhado, né? O parágrafo de cima era eu ganhando. R$600 mil, mínimo de 10, 60 mil, máximo de 20, 120 mil. 10 a 20% de honorários. Nada obstante o valor da causa ser de R$600 mil, fixo honorários advocatícios em R$6 mil. Que é absolutamente ilegal. Sim. Eu juro, eu não fiz isso, mas a vontade que eu tive foi pegar esse trecho, colocar no meu Instagram e dizer assim: não é possível fazer isso. Isso é ilegal. A lei diz que é de 10 a 20%. E certamente eu estaria extrapolando o que se permite uma informação via rede social. Então esse é o exemplo clássico. Eu não fiz, pode olhar minhas redes sociais, eu não fiz, mas a minha vontade foi ter feito. Porque é um absurdo, é letra de lei, é entre 10 e 20%. Esse é o tipo de coisa que não pode fazer. Agora, exemplo do que pode fazer. Eu gosto muito de fazer isso. A minha atuação pessoal, embora o escritório faça primeira e segunda instância, a minha atuação pessoal é muito mais na segunda instância. Então, eu gosto muito de fazer sustentação oral e tudo. Alguém falou que deveria ter feito, mestre. É o Antônio. É o Antônio, nosso presidente. Presidente, eu queria ter feito. Depois eu vou mandar o processo não é público, eu vou mandar pelo WhatsApp para vocês dois, tá? Presidente e André, obrigado. Eu vou mandar a decisão para vocês verem que não é mentira. Mas eu gosto muito de fazer sustentação oral, é uma parte bem importante do meu trabalho. E às vezes eu posto uma foto minha na sessão de julgamento. E ali eu estou dizendo, uma das minhas predileções, fazer sustentação oral no tribunal. Ponto. Eu estou compartilhando um momento da minha vida, é meramente informativo, mas está subtendido ali que eu sou um advogado que atua na segunda instância. É diferente de postar a mesma foto e depois dizer assim: sou especializado na segunda instância. Se quiser maiores informações, ligue, meu WhatsApp é tal, tal, tal. Aí eu cruzei a linha do que é permitido numa postagem de rede social. Acho que esses são dois exemplos que servem bem para a gente mostrar isso. Entendi, é verdade. Professor, vou pedir só um minuto para vocês todos que estão assistindo também. Nosso presidente apareceu, então eu vou derrubar aqui a live agora e vou pedir para que ele entre para que eu continue com o senhor. Tá bom? Manda um convite para ele aí, fica nós três aqui.
Mas dá para ficar os três? Acho que não, aqui não dá não. Não sei, nunca tentei. É, por aqui eu acho que não dá não. É isso que eu estava tentando ver aqui, mas... Bom, só ponderando aqui enquanto isso, se a, se a Caru fez aqui uma observação sobre outra ótica. A publicidade dessas decisões teratológicas não serve de manifestava, não para o caso individual do advogado, mas para a própria classe teratológicas. Ele fez o acerto aqui em seguida. Vamos ver. A manifestação. Esse Acaru aí chama Breno Acaru, querido amigo. Um abraço para você, meu irmão. Vamos lá, sobre uma outra ótica. A publicidade dessas decisões teratológicas... Ah, entendi. Breno, vê se é isso que você está me perguntando aí. Essa sentença que saiu, por exemplo, ela, na minha opinião, ela é teratológica. Tem julgados reiterados do STJ dizendo que é para fixar no mínimo de 10 e no máximo de 20, que a exceção do parágrafo 8º não se aplica para ficar abaixo de 20, abaixo de 10, só acima de 20. E, portanto, a decisão ela é contra a lege. Aí a pergunta do Breno foi, seria possível fazer essa postagem dizendo, olha, saiu essa decisão nesse sentido, e eu não concordo com ela porque o STJ já fez isso, e aí eu estaria dando uma informação à classe. Seria possível isso? Breno, eu fiz, na verdade, um vídeo que está aqui no meu Instagram, é um dos últimos que eu postei agora recentemente. Isso. É fácil achar, porque eu estou sem terno nele, porque já foi durante a quarentena. Eu fiz um vídeo falando sobre a parte informativa. Fiz um vídeo dizendo, olha, o artigo 85, parágrafo 2º, fixa o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Não é possível. Aí eu falei academicamente sobre a impossibilidade de fixar honorários abaixo de 10%. Dei o julgado do STJ nesse sentido, está lá tudo direitinho. Mas não precisei mencionar, olha, teve uma sentença muito ruim, muito errada e tudo. Porque você cria um desgaste desnecessário. Porque quando você posta, você vai dizer o nome do juiz. E aí você briga com aquele juiz. E se você não disser o nome do juiz, você briga com o judiciário todo. Porque você está fazendo uma crítica ao poder judiciário de um modo geral. Exato. Péssima política, na minha opinião. Então, verdade. Não sei, Breno, não sei se foi isso que você quis perguntar, mas eu acho que você pode fazer uma postagem informativa sem dizer que aquilo veio numa sentença. Você pode falar, imagine uma hipótese, imagine um caso hipotético, absurdo, do juiz fixar assim. Pronto, acabou de acontecer com você. Você está morrendo de raiva daquilo. Mas você transforma aquilo de modo desse hipotético e aí você não ofende ninguém. É verdade. E é uma saída que nós temos muito grande é de usar justamente os casos hipotéticos, né? Porque aí a gente consegue fugir um pouquinho desse problema de entrar em si no caso em si, né? Vamos lá. Temos uma outra pergunta aqui. Professor, como lidar com essa limitação forte da publicidade na atividade da advocacia com o empreendedorismo que é cada vez mais forte e digital no mundo? Legal. Deixa eu só fechar a porta aqui da pergunta do Breno, que ele falou. A raiva que a gente sempre acaba concordando com o Flash. Desculpa, meu irmão. Foi mal. Que vergonha. Pô, me fez ficar vermelho, hein, Breno? Beleza. Gosto menos de você agora, tá, irmão? Muito obrigado. Agora, Ramon, muito boa a tua pergunta aqui. A pergunta do Ramon, ele deve estar se referindo a essa série de cursos que a gente vê hoje por aí, falando sobre empreendedorismo jurídico. E aí, a primeira coisa é que a gente tem que fazer uma distinção. Eu vejo no mercado 2 tipos de cursos de empreendedorismo jurídico. Aquele curso que vai te ensinar a gerir um escritório. Então, quando você for alugar o seu escritório ou comprar um espaço físico para o seu escritório, pense no valor que vai estar sendo investido, pense em contratar um contador para administrar a parte de emissão de nota fiscal, pense no serviço tal.
Cuidado com... Isso eu acho muito legal. Porque aí o curso não é nem de advocacia, o curso é de administração de empresa. Você vai administrar uma empresa chamada Escritório de Advocacia. Aí eu acho legal. Agora, tem outros tipos de curso de empreendedorismo jurídico que ensinam a advogar. Aí, com todo respeito, eu não acho que é empreendedorismo jurídico. Ensinar a advogar, isso é um curso de direito. É uma Sim. pós-graduação. Eu tenho uma pós-graduação em advocacia civil, onde eu falo muita coisa da prática, mas aí é um curso de direito, é um curso jurídico. Aí, ok. Aí eu não vejo problema. Agora, quando você junta todas essas informações do mercado, e quando você vê que tem muita gente dando cursos na internet de como fazer marketing digital, não marketing jurídico, mas marketing digital de um modo geral, aí você vê que um mercado que tem muitos advogados, a gente sabe disso, a gente vê que acaba que as propagandas ultrapassam certos limites. E isso é desleal com aquele advogado que cumpre aqueles limites. Então, eu respeito tudo que o conselho manda com relação a marketing, mas tem um outro colega que não respeita e acaba captando mais clientes. Bom, o meu conselho é, não dá para a gente justificar o nosso erro com o erro dos outros. Não dá para a gente fazer errado porque os outros também estão fazendo errado. E aí, experiência de alguém que é velho. Eu sou velho. Experiência de um velho. Você pode fazer algo errado e conseguir alguma vantagem por algum tempo. Mas esse tipo de profissional não se sustenta. É verdade. Não se sustenta. Eu já vi muita gente que... Eu estou aqui, ó, na minha caminhadinha devagar, eu sou advogado desde 98. Há 22 anos que eu sou advogado. E é muito tempo. E eu estou aqui caminhando de passinho em passinho, sabe? Trabalho de formiguinha mesmo. E eu vejo gente que está aqui atrás de mim, de repente dá um pulo, vai lá em cima, fica milionário da noite para o dia. Mas essas pessoas não duram muito tempo aqui em cima. Daqui a pouco, elas vêm aqui para baixo de novo. Então, o trabalho que dá certo é o trabalho de grão em grão, trabalho direito, trabalho honesto, trabalho correto. As pessoas conhecem o advogado que é correto. Sem Não tem a dúvida. menor dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Você sabe, o meio da advocacia, a gente sabe. A gente olha para um advogado e fala, não, aquilo ali é correto, aquilo ali é um trabalhador, aquilo ali pode apostar que ele vai fazer o trabalho direito. E tem outros que você olha e fala, isso aí é meio duvidoso. A reputação é tudo que a gente tem. Então, vamos fazer direito, que é a Exatamente. melhor forma. Acredita em alguém que já viveu muito tempo e já viu que dá certo fazendo direito e dá muito errado quando você infringe a lei. Vai por mim. Não, sem dúvida. E, inclusive, professor, brilhante colocação. E uma coisa que a gente, até pela comissão mesmo, a gente tem visto quando a gente faz palestra em subseções, muitas pessoas dizem, mas por que que tá certo? Eu posso fazer só isso que tá aí. Mas o outro, o fulaninho, que é conhecido, muito conhecido na região, ele faz de uma outra forma, ele faz de uma forma irregular. Por que que ele não é punido? Aí a gente começa com a questão. Ele não é punido por algumas coisas. Ou não houve a denúncia, ou ele não foi pego lá no flagrante, vamos assim dizer, né? A atitude irregular dele. Mas um dia ele vai cair, um dia ele vai responder a um processo administrativo. E fora isso, se isso mesmo que não aconteça, aí é o que o senhor falou, a questão das pessoas saberem que aquele advogado ele é ou ele não é correto. Isso as pessoas vão saber, é o juízo universal. Sim. Vou te dar um exemplo. Antes de só cumprimentar aqui, tem uma querida amiga aqui, a Alessandra Bordô está aqui, perguntando da Bem-vinda. Nanda, que é minha esposa. Um beijo para você, um beijo para o seu marido também. Diz para o seu marido que ele me abandonou e que eu não quero mais amizade com ele. E, Muito bom. André, você falando assim, mas o fulaninho faz errado e não pega e tal. E eu te respondo com essa pergunta com outra pergunta. A gente tem visto aí recentemente, nessas operações braços da Lava Jato, a gente tem visto prisão de advogados. Muitos. Isso. A prisão foi feita, aí estou chutando, semana passada. Semana passada ele foi preso. Quando você acha que ele começou a fazer coisa errada? Você acha que foi uma semana antes de ele ser preso? Não. Claro que não. Foi muito lá atrás. Então,
Ah, fulaninho faz coisa errada e não é preso. Espera. Espera Aguarda. que o que é dele está guardado. Não estou É bem falando de por aí. ninguém especificamente, hein, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que, Sem dúvida. ah, fulano faz errado e nada acontece. E espera, porque uma hora vai acontecer. Uma hora ele vai ter que prestar conta. Uma hora vai ter que colher o que plantou. Segue, Com segue certeza. retinho. Segue retinho que não tem problema. E outra, né, professor? Se todos nós, a partir do momento que a gente tem conhecimento do que é o certo, ficar naquelas regras, tudo bonitinho, você até pode. Eu acho que o momento ideal para questionar, por exemplo, para determinadas situações, é você participar. A gente está aí com ainda, se eu não me engano, com com a consulta pública do Conselho Federal a respeito de sugestões para que seja alterado a legislação específica, está aberto. Então, vai lá, coloca a sua sugestão, a sua observação. Acho que a hora da gente debater, da gente ponderar algumas coisas é agora, antes de uma atualização legislativa, normativa, na verdade. E outra coisa que eu digo é o seguinte, haja correto. Porque agindo correto, você vai estar com a sua consciência tranquila, você vai conseguir servir de exemplo para outros colegas que também vão seguir da mesma forma, ou seja, de forma correta, e assim todos ganham, a advocacia ganha. A gente sabe que a advocacia hoje ela tem um número enorme de profissionais no mercado. É claro, temos os profissionais bons e temos aqueles que destoam. Esses que estão destoando pela maneira ruim, pelo infringir normas específicas, no caso aqui da publicidade, um dia realmente eles serão pegos e vão lá ter que prestar contas do que fizeram de errado. Isso é importante. O Antônio, nosso presidente, está dizendo que a consulta pública está aberta, mas poucos os advogados estão participando. Então a gente conclama aí os advogados, participem da consulta pública do Conselho Federal, é muito importante. E outra coisa que a gente até, agora com essa pandemia, a gente ficou um pouco amarrado, né? Porque afinal de contas teríamos aí o evento dos influenciadores digitais, qual nosso professor estaria presente, que seria uma forma já de um evento preparatório para a nossa audiência pública, que seria, vai acontecer, pelo menos até onde eu tenho informação, aconteceria em maio, eu não sei para quando ela vai, que aconteceria na primeira semana de maio. Mas é importante que a gente participe. Então, assim que tiver agendada uma audiência pública, seja ela virtual, seja ela presencial, é importante o comparecimento dos advogados para que a gente consiga trocar essas ideias e se fazer ouvir, se fazer ser entendido do que nós precisamos, né, professor? Sim, concordo. Eu vou aproveitar essa deixa de você falar do nosso encontro, né, para falar duas coisas. Primeiro, uma inconfidência. Vocês me fizeram um convite, eu agradeci privado, né, para vocês quando me convidaram, eu agradeci, e agora eu vou agradecer publicamente. Muito obrigado pelo convite para participar de um congresso de influenciadores digitais. Porque foi quando eu recebi esse convite que eu me dei conta que eu era um influenciador digital. Eu olhei e falei, gente, deve estar errado esse negócio aqui. Não deve ter sido para mim esse convite. Foi você que me mandou, André, inclusive. Aí eu fui terminando de ler e falei, é para mim mesmo. Aí eu liguei para minha esposa e falei assim, olha só, eu agora sou oficialmente um digital influencer. Aí ela riu e falou, que história é essa? Eu falei, ó, acabei de receber um convite aqui para fazer palestra num encontro de digital influencer. Então, agora eu sou oficialmente esse negócio. Eu nem sabia que eu era, ainda tenho dúvidas se eu sou, mas vocês me deram um título, então muito obrigado. E aí, aproveitando esse título que vocês me deram, eu queria falar um pouco, se você me permitir, sobre a geração de conteúdo. Gerar conteúdo para uma rede social. Que era o que eu falaria no evento lá. Isso. Você tem que gerar conteúdo para fazer isso. Então, você quando vai pensar em criar qualquer conteúdo para a internet, você tem que ter em mente duas coisas fundamentais. Você não pode esquecer isso nunca. Forma e conteúdo. As pessoas não estão só preocupadas no que você fala, mas como você fala.
São duas coisas fundamentais. Eu vou Exato. citar duas pessoas aqui e certamente isso vai dar perda de amizade. Eu sei disso. Quando eu acabar de contar a história, vai dar perda de amizade, mas eu vou correr esse risco. São duas pessoas que são muito próximas de mim. A minha cunhada, a irmã da minha esposa, e a Luciana, que é a minha 02 no escritório. E elas duas devem estar aqui me assistindo. A Luciana é a minha 02, é meu imediato no escritório. E a Isabela é a minha cunhada. Ambas me pedem, às vezes, agora não pedem mais, que já sabem a resposta, mas ambas me pedem, às vezes, para eu fazer uma postagem pedindo para os meus seguidores as seguirem. Sim. E eu digo para elas o conselho que eu dou agora para todo mundo. Eu posso fazer isso. Eu faço isso o tempo inteiro. Se você olhar lá as minhas postagens, tem coisas minhas e tem coisas que eu faço para colegas que querem produzir conteúdo. Mas é Isso. preciso que o seu perfil tenha um conteúdo a ser mostrado. Então, se eu digo, Perfeito. segue a comissão. Aí a pessoa vai lá, entra e vê, aliás, uns posts muito legais que vocês fazem na comissão. Dos presentes aqui, se for meu seguidor, pode seguir a comissão, que os posts são muito legais. O que postar na Obrigado. internet, o que não postar na internet, o que é propaganda permitida, o que não é propaganda permitida, o que é dever de informação, binômio informação de inscrição. Todos esses são posts recentes que vocês fizeram, que eu achei Isso. muito legais. Muito, eu realmente gostei de todos eles. Obrigado. Então, eu indico, sigam a comissão. Aí, os meus seguidores vão até lá, olham o conteúdo e falam, pô, eu gostei disso aqui, legal, vou fazer. Mas Uhum. se você não tem um canal que tenha conteúdo, o seguidor até vai lá e olha o seu perfil, mas ele não fica. É Então verdade. você tem que segurar aquele seguidor. É verdade. Eu tenho uma média de aumento de 100 pessoas a cada 2 semanas. 100 pessoas. Aí, se você olhar lá na estatística, eu não ganhei 100 seguidores. Eu ganhei 300, mas eu perdi 200. Porque são pessoas que vêm até o meu perfil, olham e falam assim, eu não tenho interesse em processo civil. Vou fazer concurso Uhum. para delegado, por exemplo. Eu não tenho interesse em processo civil porque eu vou largar o direito e vou fazer outra coisa, vou ser empresário. Então, é preciso que haja um conteúdo que demonstre interesse. E para isso acontecer, você precisa ter um perfil que seja profissional. Você faz muita questão de postar aquele prato espetacular que você fez para o jantar. Eu faço alguns aqui em casa, eu tenho o maior orgulho deles, só que eu não Eu posto. também faço. Se você tem, então, se você tem muito orgulho daquele prato, se você tem muito orgulho da sua foto na praia, se você tem muito orgulho do seu carro, eu acho que você deve postar, mas que você tenha um perfil pessoal. Porque se você tem um perfil profissional, não dá para você postar essas coisas. No meu perfil, que é profissional, uma vez ou outra eu posto uma foto minha que eu estou numa viagem, ou alguma coisa nesse sentido, mas é muito raro, só para mostrar que eu sou um ser humano, que eu não sou um robô, sou um ser humano. Mas Uhum. ele é especificamente profissional. Ele é muito mais profissional do que pessoal. Então, essa é a primeira dica. Você criar um ambiente profissional. Tem que ter. Mas eu gosto tanto do meu Instagram com as minhas roupas de praia. Ok. Crie outro. Faça outro. Eu vejo que Exato. tem muita gente aqui na internet, tem no Instagram, que tem um perfil, João da Silva, e tem outro perfil chamado João da Silva ADV, ou então João da Silva Isso. Advocacia, advogado João da Silva. Isso eu acho fantástico. Vai dar um Exato. trabalho de ter que administrar duas contas. Eu não tenho conta pessoal, porque eu não tenho disposição para atualizar minha conta pessoal e a conta profissional. Só tenho uma. Mas se você quer ter duas, tenha duas contas, não tenha tudo Uhum. misturado, pessoal, profissional, porque senão não faz sentido. Imagina que eu vou começar a falar para vocês, aí eu digo assim, gente, eu vou me apresentar para vocês. Né? Vocês vão me ouvir falar sobre marketing digital, sobre influência digital, mas você não sabe quem eu sou. Então, eu vou dizer algumas coisas. Aí eu digo, eu sou advogado, sou professor de processo civil,
as minhas redes sociais todas somadas têm mais de 100 mil pessoas e eu pego onda no final de semana. Ah, não pega, é mentira. Mas se fosse verdade, não teria nenhum sentido eu falar isso, porque é o tipo de Exato. característica que não interessa para esse público que está me ouvindo. Para esse público. Não é? E já que estamos falando disso, tem uma frase que é típica, que diz assim: olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Flecha. Cara, para quem me conhece, eu também sou Alexandre Flecha. Eu não sou Alexandre Flecha só para quem não me conhece. Eu sou Alexandre Flecha para todo mundo. É Então não faz verdade. sentido. Essa frase não faz sentido. E É aí verdade. eu começo a falar. Imagina que em vez de uma polo listrada, eu estivesse com uma camisa de futebol, de um time de futebol. Automaticamente, não todos, mas muitos olhariam para o time que eu torço e iam dizer, pô, gostei desse cara porque é o mesmo time que o meu. Outros vão dizer, já não gostei porque esse cara é de um time, eu sou do outro time. E enquanto Uhum. está pensando sobre o meu time de futebol, eu já falei 2, 3 minutos de algo que a pessoa não prestou a menor atenção. Então, a forma é muito importante. Uhum. Eu já participei de algumas lives aqui que o sinal ficou ruim. E Sim. aí a pessoa que estava falando ficou com... O som ficou intermitente, ficou falhando o som. Pronto, as mensagens aqui, que eram perguntas, começaram a ser: o som está falhando, não estou ouvindo direito, faz o som, mexe no som, abaixa o seu volume, diminui o seu volume. Pronto. Foram minutos que a gente ficou falando para ninguém, porque Sim. algo chamou a atenção, algo acabou distraindo. Então isso é muito Verdade. ruim. Eu Isso é verdade. fazia, eu fazia essa transmissão assim, ó. E aí, de repente, eu comecei a receber mensagem do tipo: que livro é esse aí atrás? Pronto. Agora eu transmito assim, com a parede branca, a televisão desligada, porque é Uhum. muito importante que a gente não distraia quem está nos ouvindo. Então, a Exato. forma é fundamental. Estou falando com Exato. você aqui, parece bobagem, mas olhar para a câmera é muito importante. Porque se eu olhar para a câmera, você sabe que eu estou olhando no teu olho. Quem está olhando Teu- para mim agora está olhando no meu olho. Mas se eu olhar Uhum. para a tela, automaticamente É, eu não estou olhando para ninguém. E aí exato. acaba ficando ruim. Então São são algumas dicas importantes aí que a gente tem que observar, para ainda mais agora que o pessoal fazendo live, né? exatamente. Então Para ver. você vai gerar um conteúdo que tem que ter forma agradável. A forma Uhum. tem que ser boa. Então você vai usar uma câmera, qualquer celular é assim, a câmera frontal é pior do que a câmera traseira. Se você Exato. fizer o vídeo em formato selfie, a qualidade vai ficar pior do que se você pedir para alguém filmar você. Ou você pode comprar um tripé, que no Mercado Livre custa R$ 50. Compra um Verdade. tripé, que é o que eu estou usando agora, o tripé está aqui no meu telefone, Verdade. e eu estou segurando ele para cá. Então, qualidade da imagem, qualidade do som. Às vezes eu vejo vídeos que a pessoa gravou com o ar-condicionado ligado. Então tem um Uhum. tufão junto com a voz da pessoa. Isso acaba atrapalhando. Isso tudo Verdade. no, isso tudo falando da forma. Sim. Agora a gente vai entrar no conteúdo. O que você vai falar? Como você vai falar? Os detalhes da forma, para o vídeo ficar direitinho e tal. Ok. Agora no conteúdo. Se você se dispõe a falar de alguma coisa, você tem que se especializar naquilo. Não sei se você conhece o Uhum. professor Rodrigo Padilha. Sim. Rodrigo Sim, conheço. Padilha é um irmão para mim, queridíssimo amigo. E ele disse uma coisa que eu acho fantástico. Você não pode ser o profissional pato. Eu falei, o que é profissional pato? Ele falou, o pato, ele anda, ele nada e ele voa. Mas ele anda mal, nada mal e voa mal. Normal. Então, se você quiser ser um profissional que joga nas 11, você vai Uhum. fazer tudo mal. Você vai É fazer verdade. tudo ruim. Então, escolha uma área de atuação. Eu gosto do consumidor, eu gosto de direito do trabalho, eu gosto de civil, eu gosto. Escolhe a sua área criminal, escolhe a sua área Uhum. e se especializa nela. Verdade. Olha, eu sou professor de processo civil desde 99.
Então, tem 21 anos que eu dou aula. Em 99, eu passei no concurso para dar aula de processo civil. 21 anos. E se eu sentar numa mesa e alguém disser assim, vamos fazer perguntas de processo civil agora, eu vou ficar nervoso. Eu vou dizer, não, peraí, vamos combinar essas perguntas antes aí, mesmo estudando há tanto tempo. Uma matéria, uma. Você vai fazer postagem na sua rede social de civil, processo civil, empresarial, tributário, previdenciário. Vai fazer tudo mal. Não É tem importante como. você definir o nicho, né? Definir o nicho que você vai atuar. Essa do profissional pato, eu acho fantástica. É verdade. Eu queria ter inventado isso, mas não fui eu. Foi o Rodrigo Padilha. E eu acho muito legal, muito legal. Não Muito seja bom. um profissional pato, não faça tudo mal. Escolha uma coisa para fazer e faça bem. Verdade. Professor, trazendo aqui a pergunta do Ramon, né, ainda nessa linha de dicas, né? Vocês acreditam que a participação em comissões da OAB e nas suas subseções pode ser uma estratégia de publicidade e divulgação para a captação de clientes, bem como para o ganho da autoridade digital? Ramon, você acha que ter feito uma faculdade pública é melhor do que ter feito uma faculdade particular? Não dá para você me responder. Não responda aqui na tela. A pergunta era retórica. A resposta é: não faço a menor ideia. Porque você pode estar na melhor faculdade do mundo, mas se for um péssimo aluno, não faz a menor diferença onde você está. E, por outro lado, vocês pode estar numa faculdade cuja reputação é a pior do mundo. Mas você dorme e acorda pensando em direito, estudando e não fazendo mais nada, você vai ser um excelente profissional. Então, as comissões da OAB, elas servem para auxiliar o colega advogado. O trabalho que o Antônio e o André fazem nessa comissão aqui, eu repito, eu acho fantástico, de informar o que o advogado pode fazer com relação ao marketing. E, André, a gente está se vendo pela primeira vez na vida. A gente só se conhece por mensagem. Eu ia falar o mesmo do Antônio aqui, nosso presidente, mas ele acabou de me entregar dizendo que foi meu aluno em 2009. Presidente, isso não se faz. Eu só queria deixar isso registrado. Isso não se faz. Talvez tenha sido com meu pai, mas tudo bem, presidente. Se entregou a minha idade, está tudo certo. Mas eu, embora não conheça vocês pessoalmente, eu posso afirmar que vocês entraram nessa comissão para fazer algo pelo advogado, para fazer algo pela classe. E se isso der alguma projeção, é efeito anexo, é efeito indireto. Agora, sim, eu vou me juntar a uma comissão para fazer networking, para ficar conhecido, para colocar no currículo que sou da comissão tal, aí eu acho que você está entrando pelo motivo errado. E quando você faz qualquer coisa pelo motivo errado, a chance de dar errado é imensa. É muito grande. Vou dar um exemplo. Essa história não é minha. Essa história eu ouvi na internet do professor Clóvis de Barros Filho. Ele dá o seguinte exemplo. Dois vendedores. Uma loja do lado da outra. E eles vendem... A história dele é antiga e era um outro contexto. Eu vou adaptar para os dias de hoje. E eles vendem álcool em gel e máscaras cirúrgicas. Os dois vendem isso. E aí, um kit de álcool, máscara e luva custa R$10. Na loja 1, na loja 2. E aí, de repente, o vendedor número 1 diz assim, vou aumentar de 10 para R$100. O vendedor 2 pensa, vou aumentar de 10 para R$100. O vendedor 1 diz assim, quer saber? Eu não vou aumentar, não. Eu vou deixar em R$10, porque se a fiscalização me pegar, eu estou ferrado. Então eu vou deixar em 10. O vendedor 2 diz assim, eu não vou aumentar, não. Eu vou deixar em 10, porque aumentar nesse momento seria errado. E eu quero fazer o certo. Aí, o professor Clóvis continua. Os dois estão certos? Só um está certo ou ninguém está certo? E aí,
Muitos diziam assim, não, os dois estão certos, porque não importa o resultado. Não importa o que eles pensaram. Não importa qual foi o motivo. O que importa é que eles não aumentaram. Errado. Errado. Porque o vendedor 1 não aumentou, me perdoe o termo chulo, não aumentou para não se ferrar. E o vendedor 2 não aumentou porque achou que aquilo era o certo. Isso significa que o vendedor 2 sempre vai tentar fazer o certo. O vendedor 1 vai fazer de tudo para não se ferrar. E se agora, para não se ferrar, o que ele tinha que fazer era o certo, ele fez. Mas se no futuro, para não se ferrar, ele tiver que fazer o errado, ele vai fazer o errado. Então, o motivo é muito importante. Então, eu peço desculpa se eu me estendi na resposta, mas eu acho que essa é a razão. Você quer entrar numa comissão para trabalhar pela classe? Faça. Eu acho que é o ideal. E se isso te trouxer outros benefícios, que bom. Agora, eu vou entrar não pensando em trabalhar pela classe, mas eu vou entrar numa comissão pensando em trabalhar para mim, a chance de dar errado é enorme. Enorme. Porque você quer trabalhar para a classe, aí você tem uma ideia. A sua ideia não passou porque surgiu uma outra ideia melhor, você fica feliz porque a ideia melhor vai fazer o melhor pela classe. Mas se você entra por querer promoção pessoal, quando a sua ideia não for aprovada, mesmo sendo muito pior do que a outra, você se aborrece, porque se a sua ideia não é aprovada, você não fica em evidência. Ou seja, você não vai conseguir o que você quer, que é a promoção pessoal, e ainda vai se aborrecer. Faça pelo motivo certo. Faça pelo motivo certo. Né? E eu vou sair dessa live digital influencer e vou ser coach de vida também, né? Não sabia disso também. Também não sabia dessa. Vamos ter mais um coach de vida. O Renato Porto vai muito para esse lado de coach de vida também. Já tem mais um. Vai. Bom. Só que eu não sabia disso. Acabei de descobrir. Muito bom. Bom, professor, eu vou aqui já nos encaminhando para o final. Faltam 7 minutinhos mais ou menos para o nosso término. 10 minutos por aqui. Para não ser cortado, né? Oi? Para a gente não ser cortado assim pelo meio. Isso, para não ser cortado, falta de educação, sim, né? Enfim, eu já agradeço muito aqui a sua presença, a sua participação aqui com a gente, fico muito feliz. Agradeço também muito as suas palavras pelo trabalho da comissão. Certamente é um trabalho que é muito árduo e muito, nesses tempos, né, de isolamento social, tem sido bem complexo, e a gente tem recebido bastante dúvidas principalmente jovens advogados, mas não necessariamente jovens de idade, mas sim de carreira, né? Sim. Então a gente tem procurado fazer da melhor maneira possível posts realmente que orientem, que dê uma informação, que seja uma fonte, né, adequada para que aquela pessoa possa realmente fazer a diferença nas redes e, eventualmente, com o decorrer do trabalho, possa até se tornar uma autoridade nessas redes sociais em relação à área, ao nicho que ela advoga. Então, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação. Vou abrir para o senhor para as considerações finais e vou lembrar só o seguinte, essa live vai ficar salva 24 horas e depois eu vou subir essa live, até com a sua autorização, é claro, né, professor? Subir essa live para o meu canal pessoal, o Aplicando Direito, que eu acho que é muito importante a gente conservar esse tipo de material, que é um material atemporal. Então, se o senhor autorizar, eu me disponibilizo a subir essa... Tá ótimo. Então, vai ficar também no você canal. Quiser, pode, no seu canal, no canal da comissão, onde você quiser, está autorizado. Eu me despeço, então, dizendo o seguinte, tudo que eu consegui na minha vida profissional e boa parte da minha vida pessoal foi através do direito. E quando eu comecei, eu não fui para nenhum escritório, eu fui trabalhar sozinho. Uhum. E muitas vezes eu tinha dúvidas e eu não tinha para quem perguntar. Muitas vezes eu perguntava para advogados mais experientes e alguns nem respondiam e os que respondiam de má vontade. Era raro alguém dizer assim, não, senta aqui que eu vou te explicar, meu filho. Senta.
Era muito raro isso acontecer. Entendi. E cada vez que eu recebia um não, quando me pediam ajuda, eu ficava triste com aquilo. E ficava desesperado de não saber o que fazer naquele processo. E ficava muito feliz quando alguém me ajudava de bom grado. Muito feliz mesmo. Então, muitos já sabem que o que eu vou dizer é verdade, porque já usaram, e eu sempre respondo. Eu fico muito feliz de poder ajudar. Então, eu deixo à disposição. O meu Instagram está à disposição, tem lá o direct para mandar pergunta privada. Está à disposição para todo mundo que quer mandar caso concreto. Flash, estou com um caso concreto assim, aconteceu isso no meu processo, o que eu faço? Eu só peço que não me diga nome do cliente, nome dos advogados da parte contrária e nome do juiz. Porque aí eu vou me constranger de responder. Eu posso conhecer o cliente, eu posso conhecer o advogado, posso conhecer o juiz. Eu sou advogado da Associação dos Magistrados. Os magistrados do Rio são potencialmente meus clientes quando eles precisam. Quer dizer, clientes da associação. Eu os conheço. Então, se não me disser nome da parte, nome do advogado e nome do juiz ou do desembargador, eu tiro a dúvida, eu respondo, nenhum problema. Fico à disposição para todos vocês. Fechado? Valeu, muito professor. Obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Eu vi várias mensagens aqui, eu não consegui responder todas, mas eu vi que foram todas muito carinhosas. Muito obrigado pelas mensagens. Estou à disposição para encontros virtuais e depois que passar o isolamento social, encontros presenciais. Eu estou à disposição da comissão para tudo que vocês precisarem. Tá ótimo, professor. Muito obrigado mesmo de coração. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. E espero revê-los em breve aqui. Mais uma live nossa aqui. Obrigado, Fechado. professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.